Olá, tudo bem? Aqui é Vivi Siqueira e nós estamos no áudio 10 do Desafio 21 Dias, o 10º dia. A introdução de hoje que eu quero te dizer para que você preste bastante atenção na continuidade desse vídeo, desse áudio-vídeo, na verdade, desse voice, que ele vai dizer para você o que são as crenças, como é que elas se formam e como é que a gente pode determinar qual é a nossa base, a nossa crença central, ok? Então, o desafio de hoje é encontrar a tua crença central. A partir da sua crença central, a gente vai começar a entender o desenvolvimento dos seus comportamentos. E a partir dos seus comportamentos, a gente vai identificar os seus pensamentos, para identificar o tipo de sentimento que você tem e começar a mudar as memórias para ressignificar a sua vida, ok? Eu espero que você goste. Obrigada pelas mensagens que vocês têm me enviado. Eu prefiro mensagem de texto, porque quando vocês mandam em áudio, eu tenho mais dificuldade por conta da minha agenda de ouvi-los. Mas em texto eu sempre procuro vê-las e pego com atenção. Tem muitas dúvidas sobre a gente pode representar vários tipos de egos ou vários tipos de personalidades. Personalidade você tem uma e você pode modelá-la, mas ego sim, porque são mecanismos de defesa, assim como as crenças limitantes. Vocês vão ver aqui as crenças centrais, as principais, que a gente pode desenvolver várias ao longo do tempo. A partir de uma, vai dando complicações no nosso sistema, como acontece também quando a gente tem um problema de saúde. A gente começa com um probleminha, depois vai dando outras disfunções e acaba dando um problema muito maior, tá? Então, sim, é possível e eu tô aqui para te ajudar a esclarecer a respeito disso. Coloque suas dúvidas, me dê o seu depoimento, me dê a sua colocação sobre isso e se está sendo interessante para você, porque isso fortalece para que eu consiga fazer bons materiais. Um beijo grande, fica com Deus, até mais. Crenças. No áudio de hoje, nós vamos falar sobre crenças na sua vida e como é que elas se formam. Meu nome é Viviane Siqueira, eu sou psicanalista e essa orientação será dada a você para que você possa aplicar de forma muito tranquila e prática na sua vida. Em que momento você se encontra e se você possui essas crenças, como é que a gente vai fazer para destravá-las, ok? Então vamos lá. Você sabia que as crenças são formadas a partir das suas experiências, inclusive de infância? Então, a crença ela é formada e interfere diretamente nas atitudes e comportamentos que você possui. Desde criança, a gente tenta entender o mundo em que a gente vive por meio de nossas experiências. A gente tenta explicar os movimentos da família, do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, né? Por que ele gosta, por que ele não gosta, do que ele gosta, do que ele não gosta, enfim. A gente tenta se aproximar de amigos de escola, ou gostar mais de um professor ou menos, ou se esconder depois de um bullying ou coisas assim. Então, a partir da relação que a gente tem com a gente mesmo, com as outras pessoas e com o mundo, vão surgindo suposições, regras, padrões mentais e coisas assim. Então, assim a gente vai criar as nossas certezas. E aí que mora o perigo. Essas certezas são as nossas crenças centrais, ou seja, o que você acredita que é possível ou impossível. Vamos pensar junto, tá? A partir do momento que você vive num lar que tem muita briga, muita desordem, por exemplo, você pode acreditar que famílias, casamento é briga, é discussão. E aí, se você formatar essa certeza dentro de você pela quantidade de vezes que essa memória afirmou dentro de você, ou seja, você viu muitas vezes isso acontecer, você teve muitas experiências, você vai criar isso como crença central, tá? E hoje eu vou te ensinar a identificar isso. Então, o que acontece? Essas crenças centrais vão começar a formatar os seus comportamentos. O que você acredita ser possível vai te mover para uma realização. Já aquilo que você acredita e tem certeza, às vezes, de que não é possível, te move para uma desrealização. Ou seja, você vai acreditar que você não é capaz de realizar aquilo, né? E começa a entrar aí os autossabotadores. Você não é capaz, você não é competente, você não consegue. Não adianta nem tentar, que isso não é possível para ninguém. Nenhuma pessoa é capaz de fazer isso, deixa isso para lá ou coisas desse tipo. Como defesa para não ter sofrimento. Por isso, as nossas crenças podem ser positivas ou negativas. E elas agem como se fosse uma lente que vai afetar a sua percepção. Observamos uma situação sobre a nossa ótica.
sempre, a gente fala de doxa na filosofia, né? Que é a sua opinião pessoal, ou seja, você vai observar com a sua lente, com o seu óculos. Mas o nosso ponto de vista pode estar totalmente distorcido da realidade, exagerado, né? Tá além daquilo que está realmente acontecendo, até equivocado, dependendo do tipo de crença. Levando em consideração apenas a nossa leitura de mundo. As crenças centrais, elas podem ser divididas em 3 tipologias, em 3 categorias. Então, a primeira crença que eu quero que você avalie se você possui, ela chama desamparo, que é a percepção da gente ser incompetente, que você vai ser sempre um fracasso, pensamentos do tipo, eu não consigo fazer, eu sou incompetente, eu sou inferior, eu sou perdedor, coisas desse tipo. Então, desamparo é uma das crenças. Aí a gente tem outra crença que é da categoria do desamor. E nessa categoria, os pensamentos são a respeito da rejeição. Sou indesejável, não sou capaz de ser amado, eu sou feio, eu sou esquisito, eu sempre serei rejeitado, ninguém vai me aceitar assim como eu sou. E na terceira categoria, que é a categoria da crença do desvalor, o desvalor, a pessoa acredita ser sem importância alguma. Eu sou nada, eu sou um lixo, eu não tenho valor algum, ninguém se importa comigo e coisas desse tipo. Então, veja bem, eu quero que você observe se você se encontra numa dessas 3 tipologias e categorias de crenças, ok? Essas crenças, elas vão gerar ações e resultados, e por sua vez, resultados vão reforçar a crença. Eu vou te dar alguns exemplos, tá? E dessa forma, você vai criando estratégias ao longo da sua vida compensatória, né? Que são os amortecedores, para lidar com as nossas formas de sofrimento e com as nossas falhas. Aí você vai amortecer o que você está sentindo com relação às suas falhas, porque quando você começa a usar essa crença, né? Você vai acabar gerando também mais dessa crença, que na psicoterapia, na psicanálise, nós chamamos de determinismo psíquico. Você vai jogar para a sua vida essa determinação de acontecer isso de novo. E eu vou te explicar um exemplo, né? Uma pessoa com crença de desvalor e que tem um pensamento como sou insignificante, por exemplo, ela pode se isolar, evitando a aproximação com outras pessoas. E aí, quando ela se isola, evitando a aproximação com outras pessoas, ao se isolar, por ela pensar que ela não é importante e que ninguém gosta dela, o resultado é que ela mantém pessoas afastadas. Logo, a percepção dela vai se tornar distorcida e equivocada. E com medo da rejeição, porque daí ela vai desenvolver uma segunda crença, que é o desamor, ela se isola e se isolando ela sente mais rejeição. Ou seja, uma crença vai puxar a outra. E aí, quando ela sente a rejeição, ela sente que ela não tem valor nenhum. E quando ela sente que ela não tem valor nenhum, ela entra na crença do desvalor. Entende? Uma crença pode puxar outra, que pode puxar outra, e as coisas não vão melhorando, elas vão piorando. Mas sempre a gente precisa buscar a crença principal, né? A crença base. A principal começa da onde? Da onde vem esse núcleo? Da onde que é a raiz do problema, né? Então, vocês entendem? Percebe que a patologia vai acabar surgindo, vai acabar trazendo outras coisas e outros desajustes. Então, assim, a crença, ela vai criar energias compensatórias, estratégias de compensação, tentando driblar aquilo. Então, se eu acho que eu não tenho valor, eu vou passar a conviver só com pessoas que têm um baixo nível cultural, que assim eu não me sinto mal, só que aí eu vou me sentir mais desvalorizada, porque quando eu chegar perto de alguém que tem um nível cultural um pouco melhor, eu vou sentir que eu sou muito menos. Isso vai fazer com que eu me isole ainda mais, e assim vai, tá? Vai só ampliando o problema enquanto a gente não tem o reconhecimento sobre ele, tá bom? Essas estratégias, elas podem ser desadaptativas e acarretar, inclusive, em desajustes emocionais. É o que acontece muitas vezes, e, aliás, muita gente busca o consultório hoje em terapia por conta de desajustes emocionais, né? A pessoa teve um surto, ou teve uma crise, uma depressão, muitas vezes provocada por crenças e por olhar que ela tem sobre a vida, ok? Então, só que tem uma boa notícia, as crenças disfuncionais, elas podem ser desaprendidas. E novas crenças baseadas em realidade, ela pode ser desenvolvida, né? Então, comportamento
é o resultado do nosso pensamento. Então, os resultados que você está tendo na sua vida são resultado dos comportamentos que você está tendo. E esses comportamentos são o resultado das suas ações. Então, o desafio de hoje é você parar e refletir sobre essas crenças que você tem na sua vida, qual é a base, qual que é a crença central tua, da onde começou tudo isso, né? E aí, agora a gente vai falar um pouco mais nos próximos áudios sobre como é que a gente vai conflitar isso e resolver, ok? Então, o desafio de hoje é verificar a sua crença base, né? E olhar para os seus comportamentos que estão sendo resultado dos seus pensamentos, ok? Um beijo grande, fique com Deus, até amanhã.